Pessoal, vamos lá. Avisos para começar a aula. Dia 11 de março, trabalho do livro Senhora. Dia 18 de março, debate do conto A Cartomante, de Machado de Assis. Olha só, duas leituras seguidas, tá? O conto são deve ser umas 4 páginas, o conto. E é espetacular, tá? Vocês vão amar Machado de Assis. Tenho várias indicações para passar para vocês. Eu espero que vocês desfrutem de Machado de Assis, assim como eu desfruto, e vou explicar as artimanhas para se entender Machado de Assis. Bem mais fácil de leitura. Tenho certeza que vocês vão se deliciar com ele. Ok? Eu mando o conto, vou até anotar, no grupo para vocês. Olha só, não precisa nem procurar. Maria Lúcia, o trabalho do livro é oral, né? Você sabe que eu já pensei em 3 hipóteses para esse trabalho do livro? Não consegui raciocinar ainda. Às vezes eu faço umas perguntinhas, a gente faz oral, mas a minha intenção, Sofia, é usar um outro recurso. Tipo um Jamboard, sabe? Vocês já trabalharam no Jamboard, já, ué, já? Já? Eu Vocês acho não que não, lembram? Maria Lúcia. Não? Eu estava pensando pelo Jamboard. Eu vou ver aqui. Tem alguém, pessoal que está chegando agora, então, por favor, tá? O livro é para a semana que vem, Senhora. É um livro espetacular de José de Alencar, autor do Romantismo. E nós vamos. Eu acho que vai ser A minha intenção primeiro é fazer parte oral e parte no Jamboard, tá? Maria Lúcia, eu vou mandar o PDF do livro de novo. Por quê? Tem gente que não tem? Porque eu acho que eles entraram agora e provavelmente eles não têm. Então faz isso, por favor. Você manda lá? Você tem aí? Tem, eu mando. Então tá. E Maria Lúcia, Pessoal, então depois você manda ok? o debate. Hã? O debate pra gente, esse negócio do conto, manda ele em PDF ou ele tá na apostila? Não, eu vou mandar. À tarde eu mando, já até anotei para eu não esquecer. A Cartomante. É um conto sensacional. E ele é extremamente aberto para debate, porque o final ninguém vai saber. Machado de Assis tem um aspecto muito enigmático, e esse conto é um deles. Não temos uma resposta para o problema proposto por Machado de Assis. Então, né? Alguma dúvida, pessoal, sobre essas duas leituras? Não? Então tá. Então, vocês vão fazer o favor agora. Nós vamos começar. A aula passada eu comecei realismo e naturalismo, tá? Então, eu só vou voltar naquele slide. Ah, outro assunto, outro recado aqui. Eu fiz para vocês, se vocês procurarem, por favor, quem puder aí agora, no meu Bernoulli, dentro de literatura, vê se vocês têm a abinha literatura. Porque para mim aparece português e literatura, eu acho que ficou em literatura. A intenção era ficar em literatura. Eu coloquei assim, atividades complementares literatura. Eu vou colocar o conto lá, o livro em PDF lá. Então, sumiu, só procurar lá, tá? E vou colocar os slides para vocês lá. Então, o material não vou mandar no grupo mais, eu vou mandar lá. Tá bom? Tem aqui, Maria Lúcia. Achou o livro? O meu tá separado. Tá Tá em literatura ou tá literatura, em português? tá em literatura, atividades Então, ótimo. complementares. Então, confiram aí, por favor, se dentro do meu Bernoulli tem uma abinha de literatura. Lá nessas atividades complementares, eu ainda não anexei nada, porque eu não sabia onde que vocês iriam encontrá-la. Dentro dessa abinha, vai estar, para quem não tem, o conto, o livro
e os slides para vocês completarem os cadernos. Os meninos que chegaram agora, o material estará lá, tá? Então, vocês podem procurar lá quando precisarem. E eu vou dar sequência sobre a introdução do realismo e do naturalismo, para a gente conhecer um pouquinho hoje de Madame Bovary. E logo em seguida nós vamos trabalhar, assim que meu computador parar de travar, aí deu, nós vamos trabalhar com a questão só do realismo hoje, tá? Acho que eu já posso fazer chamada, né? Enquanto o Digníssimo abre aqui, aí deu. Isso aqui vocês já têm no caderno, só vou terminar o conteúdo que eu comecei na aula passada. Arthur Isaac. Presente. Arthur Xavier. Presente. Bruna. Presente. Camila. Presente. Cecília. Presente. Emanuele. Presente. Gabriel Madson. Presente. Gabriel Oliveira. Presente. Gabriel Faria, né? Desculpa. Uhum. Gabriela Moraes. Presente. Júlia. Presente. Júlia Moraes. Júlia Presente. Nunes. Lises. Luca. Presente. Presente. Lucas. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Otávio. Otávio. Sofia. Presente. Liana. Presente. Vitória. Vitória. Presente. Peraí. Agora são 3, Gabriel? É Gabriel o quê? O outro? São 2 Gabriel e uma Gabriela, parece, não? São 3. São 3, vai. Gabriel Faria. O outro Gabriel eu nomeio como? Sebastião? Gabriel, como que você prefere? Pode ser qualquer um dos dois. Gabriel Sebastião. E o Roger, que é único, né? Não temos 2 fora. Maria Lúcia, depois tem que falar com a Bárbara e com a Marcela que o Gabriel Sebastião não está em grupo nenhum do projeto. Ah, tá. E o Roger já está? Eu não sei. Roger, você está em algum grupo do projeto? Eu acho que eu tô, mas montou o grupo. Você acha que você está em qual grupo? Se você quer eu, o Gabriel, Qual não, Gabriel? ele não. Não, ele não, é eu, o Otávio, o Vitória e mais um. Tá, eu vou conferir então, do Gabriel e do Sebastião. Pode deixar que eu falo. Ô, Maria Lúcia, Oi. eu, o Roger, o Otávio e o Luiz. Ah, tá, então tem grupo sim. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando o que vimos na aula passada e dando continuidade. Nós estamos estudando um período literário chamado realismo. Gabriel Sebastião, você veio de onde? Você é daqui de Patrocínio? Não, eu sou de Pernambuco. Oi? Não, eu sou de Pernambuco. Ah, você é de Pernambuco. Esse ano você não chegou a começar a estudar lá, não? Leva nós para visitar as praias lá.
Roger, você é de onde? É daqui, de Patrocínio? Sou. Você estudava onde? Lá no Prisma. Ah, tá. Ok, então os dois acredito que tenha estudado sobre períodos literários, né? Gabriel, deve ser um pouquinho mais diferente, porque aqui no Prisma acredito que esteja igual. Gabriel, você lembra até onde você estudou em literatura? Na minha escola anterior não tinha matéria de literatura. Você nunca estudou, então, questão de barroco, arcadismo, nada? Não. Tá, então eu vou ver uma forma para te ajudar. E, Roger, você lembra onde que você estava? Vocês já estudaram realismo? Ah, eu não lembro muito bem, não. Lembra, não? Tá, joia, então. Não. Então tá, vamos lá. Só relembrando aqui uma coisinha. Nós estávamos no romantismo, aquele tempo que se tinha, então, uma subjetividade extrema. A mulher era perfeita, o homem buscava, né? O homem era abaixo da mulher, o homem desejava aquela mulher perfeita. E até então, a partir daí, Gustave Flaubert, um autor francês, ele publicou uma obra chamada Madame Bovary. E Madame Bovary, nós vamos conhecer um pouquinho dessa obra agora, tá? Madame Bovary, ela tem, então, algumas características um pouco diferentes daquelas propostas, daquelas advindas pelo romantismo. Quando nós falamos de características diferentes, a mulher deixa de ser idealizada, a visão do mundo agora é uma visão mais real, a mulher se aproxima à realidade, ou seja, a mulher acorda descabelada, a mulher tem espinha, a mulher tem mancha, a mulher é feia, a mulher não fica impecável, a mulher não é essa figura impecável, tá? Do dia a dia. Então, ele apresenta essa obra, ele apresenta Madame Bovary com um diferencial. Madame Bovary trai o seu marido. No conto que nós vamos ler, A Cartomante, Rita também vai trair o seu marido. Tá? Então, nós vamos já começar com essa questão do adultério. Para aquela época, adultério é crime, tá? Não dentro da Constituição, mas dentro do Código Civil, adultério é crime. Então, a mulher, ela precisava ser julgada. A mulher era... Hoje já é uma situação extremamente ineficaz, extremamente... Não é ineficaz a palavra correta, é incoerente, né? A traição. Só que naquela época era um pouco mais grandioso a visão das pessoas para esse ato. Então, aqui nós vamos conhecer um pouquinho de Madame Bovary, tanto a personagem quanto a própria obra. A obra leva esse nome, né? Madame Bovary. Vamos lá. Alguém pode fazer essa leitura, por favor? Vou começar, então. Arthur Xavier. Pode. Lê para nós esse trechinho, por favor? Eu tenho uma religião, e mesmo até mais do que todos eles, com suas momices e charlatanices. Eu creio em Deus. Creio no ente supremo, num Criador, qualquer que seja. Pouco importa que nós nos pôs neste mundo para desempenharmos os nossos deveres de cidadãos e de pais de família. Mas o que não é preciso é ir a uma igreja beijar salvas de prata, engordar com a minha algibeira uma súcia de farsantes que vivem muito melhor que nós. Olha só. Aula de Humanas. Isso, nós já tínhamos lido esse trecho na aula passada, mas é para entendermos a diferença do livro que vocês estão lendo de Senhora, mesmo que Senhora já seja uma mulher à frente do seu tempo, né? Mesmo que a Aurélia é uma figura feminina proposta por José de Alencar, um pouco mais ativa, um pouco mais para frente do seu tempo. A Aurélia ainda é vista, se nós fizermos a definição de Aurélia, ela ainda é vista como linda, como uma jovem, com seus vestidos, a delicadeza em pessoa. Mesmo com todas as práticas de Aurélia, para quem já está lendo, a Aurélia ainda é vista como uma figura feminina exaltada.
Agora nós temos a linguagem, tá, gente? Não é proposto apenas a figura feminina, mas a linguagem. Desdenhando. Eu creio em Deus, creio no ente supremo, num criador qualquer que seja. Então nós saímos daquela religiosidade, daquele, não é fanatismo, mas daquele sentimento a Deus, e entramos agora num tanto faz. Tá? Isso aqui, de fato, é o realismo. É esse tanto faz, é mostrar a realidade. No romantismo, as pessoas iam à igreja para mostrar para os outros que iam à igreja. E agora, no realismo, vai nos mostrar que isso realmente não é real. Que às vezes as pessoas vão à igreja apenas para mostrar e não colocam em prática. As pessoas, olha só, mas o que não preciso é ir à igreja, beijar salvas de pratas, engordar com a minha algibeira numa súcia de farsantes que vivem muito melhor que nós, tá? Então, ele já põe a questão, já interroga, né, a questão da igreja ter o seu dinheiro. Então, aqui no realismo, nós temos essa visão um pouco mais distorcida da utopia proposta pelo romantismo. Nós temos uma visão mais real. Vamos lá, aqui é uma outra fala, continuando falando dessa questão religiosa. Vitória Maísa. Porque o podemos venerar de qualquer maneira, num bosque, num campo, ou mesmo contemplando a abóbada celeste, como os antigos. Oh, meu Deus, é o que Deus de Sócrates, de Franklin, de Voltaire e de Berenger. Eu sou, pela profissão de fé do vigário saboiano e pelos princípios imortais de 1789. Fala de ou mais personagens de Madame Bovary, sei lá. de Gustav Flaubert. Isso. Então, de novo, a questão da religiosidade. Porque podemos venerar de qualquer maneira. Eu posso venerar, de fato, a Deus num campo, contemplando a abóbada celeste. Eu não preciso venerar indo à igreja para mostrar para os outros. A funcionalidade da religião no romantismo é mostrar para os outros. E agora a funcionalidade da religião é o meu eu particular, tá? Então agora eu não quero como que nós falamos, as premissas sociais aqui. Ele mostra de verdade que as pessoas fazem isso porque é cultural dentro de uma sociedade e não porque o seu interior propõe. A igreja, então, aqui vai ser de fato contemplada. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da obra, Madame Bovary. Nós vimos a questão da linguagem, a diferenciação do romantismo com o realismo em relação à exposição das ações humanas, e agora nós vamos ver como obra. Só relembrando um tópico importante aqui, o ser humano, ele vai ser analisado, tá? Analisado dentro do ambiente que ele vive, analisado psicologicamente. Lembra que eu falei na aula passada a questão do realismo e do naturalismo, que são dois períodos literários propostos por uma única vertente, um único foco central? Aqui nós vamos entender o que é o ser humano dentro do realismo e o que é o ser humano dentro do naturalismo. Não é o mesmo ser humano. São vertentes que vêm juntos, são vertentes que são estudadas no mesmo período, são divulgadas, publicadas no mesmo período, só que são dois seres humanos, tá? Tem o ser humano do realismo e o ser humano do naturalismo. Vocês vão conseguir diferenciá-los de forma bem rápida, bem tranquila. Madame Bovary. Aqui eu tentei colocar assim, um breve resumo para a gente entender essa obra que foi o ponto inicial, o marco inicial do realismo, para nós chegarmos no realismo em Portugal e realismo brasileiro em si. Vamos lá. Quem pode começar a leitura para nós? Engraçado que vocês tiraram as câmeras, né? Posso ler, Maria Lúcia? Tô vendo. Pode sim, Júlia.
Essa obra ocupa uma posição central por vários motivos. Um deles é o fato de ter sido considerado uma leitura indecente e corruptora das mocinhas de família. Outro motivo deve-se ao fato de o escritor ter sido processado pela Sexta Corte Correcional do Tribunal de Sena por tratar de um tema tão pecaminoso como o adultério. Foi absolvido pelos juízes, mas não pelos critérios puritanos. Críticos puritanos. Gente, então, foi de fato uma obra que causou estranheza. Vamos lá, vamos conhecer brevemente o enredo de Madame Bovary. Outra pessoa, por favor? O enredo Maria Fernanda? Eu posso ler, Maria Lúcia? Pode ler, então. O enredo de Madame Bovary impressiona pela simplicidade e por tratar com bastante precisão a estupidez humana. A história começa descrevendo Charles Bovary quando entrou na escola e a algazarra que provocou nos alunos por possuir um chapéu ridículo, ser tímido, incompetente e sensível de grande inabilidade. Muitos críticos consideraram essa descrição inútil, enfadonha. Pode até ser cansativa, mas inútil não é. O ridículo do chapéu é o símbolo da estupidez de quem o usa. Assim, durante a narrativa, aparecerá muitos outros chapéus ridículos. Gente, só por esse trechinho vocês conseguem perceber a análise do ser humano? A partir do chapéu que ele usa, do chapéu ser ridículo, se tem uma perspectiva do ser humano, se analisa o ser humano, ou seja, a estupidez humana de quem usa esse chapéu. Então, o ser humano agora, ele não é só visual, o ser humano é intrínseco, tá? O ser humano é íntimo. Nós não vamos estudar o íntimo do ser humano a partir do sentimentalismo. Nós vamos estudar o íntimo do ser humano inserido, o ser humano psicológico, o ser humano inserido dentro de um ambiente, o ser humano com as suas malícias, o ser humano perspicaz, tá? Vamos lá. Outra pessoa? Bora? Maria Fernanda, Gabriela? Posso ir, Maria Lúcia? Pode, Manoele. Emma, por sua vez, é uma mocinha sonhadora, romântica, acreditando que suas leituras medíocres lhe contam sobre a felicidade proporcionada pelo amor. Esse mundo todo colorido de ilusões se desfaz tão logo se casa, para fugir da estreiteza da casa paterna, com o já então médico Charles Bovary. Um dia, num baile no castelo do vizinho aristocrático, Emma Bovary reaviva seus sonhos românticos, a que tão pouco responde ao marido. E aí? Emma, então, se casa achando que todos os seus problemas, daqueles romances românticos, seriam resolvidos. Até então que Charles Bovary não corresponde a nenhuma perspectiva daquela lida pelos romances românticos. Charles Bovary não dá a menor bola para Emma, ele não faz companhia para Emma, eles não têm um relacionamento homem e mulher. Aí, quando Emma conhece uma outra pessoa, os seus sonhos românticos reatomam. Esse aqui é um resuminho, eu vou tentar fazer com que vocês entendam. O áudio dele não é muito legal, não. Vamos ver se dá para entender a obra. Se não der, a gente tira. Charles Bovary é um homem muito pacato. Ele tem uma carreira média, sem ambição, e já passou por um casamento infeliz de conveniência, com uma viúva decrépita. Com a morte da primeira mulher, ele está livre para se casar novamente, e ele encontra uma menina, linda, emocionante, chamada Emma Rouault. Emma, uma jovem camponesa educada em um convento, com a cabeça cheia de fantasias românticas e ideais, está disposta a fazer qualquer coisa para sair da fazenda de seu pai. Ela e Charles acabam casados depois de curto noivado. O casal dá seus primeiros passos, indo morar em uma pequena cidade chamada Tostes, onde Charles começa a trabalhar, timidamente em seu ofício de médico. Pouco tempo depois, porém, Emma está entediada, cansada de Charles, e incrivelmente deprimida. O casal assiste a um baile dado por um aristocrata local, e Emma fica vislumbrada do estilo de vida opulento, a que ela também anseia. Sua depressão piora após este evento de mudança de vida, e o jovem casal muda-se para Yonville, uma cidade um pouco maior, na tentativa de fazê-la se sentir melhor.
Emma, que já está grávida durante o movimento, é um pouco aliviada por sua amizade com outro jovem, Leon Dupuy, um caixeiro no Yonville. Leon vive com a família do Monsieur Elmas, o farmacêutico da cidade. Monsieur Elmas, também rapidamente, faz amizade com o Bovary por suas próprias razões. Depois de Emma ter o bebê, a relação entre ela e Leon cresce ainda mais. Lentamente, os dois percebem que estão apaixonados, mas ambos são muito tímidos para fazer algo sobre isso. Leon afasta-se para Paris para estudar, e Emma, deixada sozinha, cai em depressão novamente. No entanto, sua infelicidade não dura muito tempo, ela logo encontra um outro solteiro bonito, Rudolph Boulanger. Um tipo muito mulherengo, que decide levar Emma como sua amante. Não toma muito tempo e esforços para conquistá-la, pois Emma, rapidamente, sucumbe às tentações do adultério. Emma começa a tomar empréstimos enormes, a partir de um comerciante local, e rapidamente entra em dívida. No entanto, ela não se importa, tudo o que importa para ela é Rudolph. Eles têm uma relação tumultuada por 2 anos, mas, finalmente, chega a um ponto dramático. Rudolph está entediado com o romantismo de Emma, e a abandona, justamente quando eles estão prontos para fugir juntos. Ele escreve uma carta de despedida com suas desculpas, e deixa que seus empregados a entreguem, sem mostrar a cara para Emma. Isso destrói Emma. Ela entra em choque, e sua saúde declina rapidamente. Charles não sabia o que fazer, ele simplesmente prescreve medicamentos inúteis. As finanças da família Bovary pioram ainda mais, e Charles é forçado a tomar empréstimos adicionais. Emma, lentamente começa a se recuperar. Como tratamento, Monsieur Elmas sugere que Charles leve a mocinha até a ópera em Rouen, a cidade mais próxima. Acontece que essa vem ser uma viagem fatídica. No teatro, Charles e Emma encontram o jovem Leon, que terminou a faculdade de Direito, e mudou-se para Rouen. Ele se tornou mais despojado e extrovertido, e não está mais com medo de se envolver com Emma. Eles se atiram em um caso passional. A relação cresce, e Emma, habilidosa, descobre diferentes motivos para visitar a cidade e ver seu amante. No entanto, depois de um tempo, este caso começa a esfriar. Emma tem problemas com o dinheiro, e se endivida mais, cada vez pior, assim como seu relacionamento com Leon. Um dia, quando ela retorna para Yonville, descobre que deve uma quantia enorme de dinheiro, e não pode pagá-lo. Emma recorre a tudo e a todos, tentando pedir o dinheiro de todos que ela conhece. A resposta, em toda parte, é não. Ela tenta Leon, em vão. Ela ainda procura Rudolph, para pedir-lhe para levá-la embora e pagar sua dívida, mas não tem sorte com ninguém. Desesperada, com medo de dizer a Charles, e completamente frustrada, Emma se envenena com o arsênico roubado da farmácia de Elmas. Ela morre uma morte verdadeiramente lenta e horrível, com seus amigos e família, a olhando com horror. Após a morte de Emma, as coisas pioram ainda mais para Charles e Bertha, a filha do casal. Eles estão totalmente sem dinheiro, e as suas finanças se tornaram ainda pior, pelo fato de que Charles, que ainda está apaixonado por sua esposa morta, apesar de várias provas de adultério se apresentarem, se recusa a vender alguns dos pertences extravagantes de Emma. Ele morre, pobre e solitário, sentado no banco de sua casa, que antes era ponto de encontro de Emma e seu amante. Bertha é enviada para viver com sua avó, que morre também. A moça finalmente acaba morando com uma tia pobre, trabalhando como operária criança, em uma fábrica de algodão. Ironicamente, o único personagem a conseguir um final feliz é o ofensivo e ambicioso farmacêutico Monsieur Elmas. As imagens não passaram. Não ficou parado para vocês também? Ficou, a imagem ficou. Achei que era assim. Não. Eu também pensei que era assim. Ué, não passou para mim também, não. Aí eu nem quis mudar, porque a leitura estava ok. Mas deu para entender um pouquinho? Então, Emma Bovary, ela viveu uma vida extremamente diferente, né, das demais, extremamente diferente proposta pelo romantismo. Ela tem 2 amantes, ela se endivida, é uma mulher independente, uma mulher autônoma, uma mulher para frente do seu tempo, e ela faz da sua vida essa confusão. Outra coisa, ela morre, ela se envenena e ela morre, mas vocês percebam que não foi por amor, como acontecia lá no romantismo, né? Camilo Castelo Branco, em Amor de Perdição. Eles se envenenam porque não poderiam viver esse amor. Eles morrem de tristeza, eles morrem por amor. E aqui Emma não.
Ela morre porque ela já deu bobeira demais na vida e agora ela está encurralada. Mas a diferença do romantismo para o realismo agora é muito explícita. Retomando, são períodos opostos, um que é uma coisa, o outro são períodos antitéticos, tá? Extremamente distintos. Nós vamos traçar essa distinção entre os dois períodos. Vamos lá. Não, isso aqui eu já passei a questão da estupidez humana. Esse quadro aqui eu falei com vocês da aula passada, mas é interessante nós retomarmos, tá? Aqui são os aspectos fundamentais, a base do cientificismo, do positivismo, do determinismo em meio social, propostos pelas influências filosóficas deste período. Então, eu sempre vou retomar isso aqui. Se vocês quiserem destacá-lo, está na página 98 do livro de vocês. Eu coloquei a reprodução para vocês perceberem que a importância desse quadro, tá? Para vocês, na página 98. Isso. Agora eu vou começar a questão do próprio realismo. Para quem não se lembra, o Otávio não chegou, né? Vou colocar a foto aqui. Para quem não se lembra, nós fizemos aquela linha. Espero que vocês tenham feito no caderno. Assim que acabar realismo, eu vou pedir para vocês me enviarem aquela linha. E o naturalismo, ele é um paralelo. Então, eu vou estudar agora só realismo, tá? Essa base histórica é a mesma, uma vez que os períodos literários nós vamos trabalhar em conjunto, mas eu quero estudar agora só o realismo. Falta 1 minuto para a aula cair. Então, eu vou fechar essa aula e a gente volta com o realismo. Ok? Já chamo vocês. 1 segundo.